As empresas estão no estágio básico de transformação digital e a evolução depende de aspectos como infraestrutura, modelo de negócios, cultura e capital humano. É o que mostra a pesquisa Transformação Digital, Prioridades e Desafios de Empresas no Brasil, que foi feita aqui pela Robert Half, em parceria com o INSPER. Foram coletados dados de 300 empresas de capital aberto ou fechado, e entre os respondentes havia 100 CIOs, 100 CFOs e 100 General Managers. Não é pouca coisa. E é disso que a gente vai tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E como de praxe, a gente tem sempre dois convidados aqui no podcast. Eu vou começar cumprimentando então o professor Edivalter Becker-Holz, do INSPER. Professor Edivalter, é um grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Oi, Cássio, eu que agradeço o convite. É uma grande satisfação participar dessa conversa aqui com vocês, desse tema extremamente atual, né? Super obrigado, é um prazer estar aqui. E para participar pelo lado aqui da Robert Half, Caio Arnaz, uma grande satisfação receber você aqui. Obrigado, viu, Caio? É um prazer, é todo meu. Prazer falar contigo também, professor. Espero contribuir aí para o nosso tema e que isso seja prazeroso para todo mundo. Vai ser prazeroso. Caio, o pessoal já conhece você aqui no podcast de outros carnavais. Hoje participando para falar um pouco mais, mas você já participou outras vezes contando causos. O pessoal não te esqueceu não, viu, Caio? A nossa vida aqui é tudo mais divertido, viu, Cássio? É cada uma que a gente passa aqui no nosso dia a dia, tentando correr atrás de negócios, concluindo posições, visitando empresas, que tem mais coisa por vir aí, a gente volta a gravar mais para frente. É isso aí. Para quem não entendeu a brincadeira, no final de cada episódio, a gente sempre conta causos divertidos e em edições anteriores é só voltar lá. O Caio sempre participa contando alguns desses causos divertidos ou, no mínimo, curiosos que a Robert Half enfrenta ou vivencia de vez em quando, né? Mas eu queria, então, começar o nosso bate-papo sobre a pesquisa, né, que aborda os aspectos da transformação digital, e gostaria de organizar esse papo pelas 4 grandes conclusões tratadas na pesquisa, né? E a primeira, né, professor, fala das tecnologias mais usadas, né? Fala-se muito em transformação digital, mas fica claro pelo estudo que existe um caminho para chegar lá, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: é possível afirmar que a maioria das empresas está num passo anterior à transformação digital, que é a digitalização? Oi, Cássio, essa é uma pergunta super interessante, né? A gente fala e ouve muito, né, essa expressão transformação digital como se fosse algo homogêneo, né? Um fenômeno aí homogêneo que tivesse acontecendo da mesma forma para todas as empresas ou todos os indivíduos. E a gente sabe que não é, né? Essa expressão transformação digital é uma tentativa de tentar elucidar um pouquinho o que está acontecendo, dada a disseminação de tecnologias digitais na sociedade como um todo e suas diferentes implicações para a economia, política, cultura e empresas, obviamente. Então, no fim das contas, o que a gente está falando é, olha, tem uma série de tecnologias novas, né, que a gente chama de digitais, que estão trazendo implicações diversas. Para tentar entender essas implicações, surge essa ideia de transformação digital. E aí, voltando mais especificamente à sua pergunta, né, um dos aspectos que a gente viu nesse estudo, que tinha o interesse de entender de uma forma bastante aplicada como é que as empresas estão enfrentando, então, essas implicações da disseminação das tecnologias digitais, uma coisa que a gente viu muito importante foi que há muita discrepância, muita diferença, né, entre como diferentes empresas estão passando por isso e principalmente o fato de que boa parte das empresas ainda prioriza
ou tem condições de priorizar, né, algumas tecnologias mais básicas dentre as muitas diferentes tecnologias digitais, principalmente a computação em nuvem, né, que é como se fosse a primeira grande pavimentação, né, para eu poder fazer alguma transformação efetiva a partir de outras tecnologias digitais. Ela é uma espécie de base, né, para que outras aplicações mais específicas possam ser colocadas depois. Então, de uma forma mais resumida, né, a maior parte das empresas ainda está nesse processo de reorganizar algumas atividades mais básicas em torno da computação em nuvem. De uma forma muito simples, o que a computação em nuvem possibilita transitar via internet softwares ou aplicações. Então, em vez de ter softwares ou aplicações instalados, a gente pode acessar esses softwares de qualquer lugar ou de qualquer dispositivo. Então, essa tecnologia, né, ela é tão básica, tão fundamental e tão importante exatamente porque qualquer outra tecnologia ou aplicação que eu vá implementar, eu posso fazer isso a despeito da localização geográfica ou física ou de uso de qualquer outro aparelho, se eu tenho antes a computação em nuvem. Imagina o que seria a pandemia sem computação em nuvem, né? Por mais que tenha sido um estrago do ponto de vista econômico para as empresas, a pandemia aconteceu no momento em que essa computação em nuvem já estava bastante disseminada e é essencialmente por isso que a gente conseguiu migrar para um modelo online, o home office, né, ou agora híbrido, exatamente graças a essa computação em nuvem, né? Essa é uma das razões pelas quais ela é número 1 aí nos estudos, não só nesse estudo que a gente fez, mas em diversos outros estudos, ela aparece como prioridade número 1 de investimento e desenvolvimento para as empresas. Então, essencialmente, ajuda a gente a perceber que as empresas no Brasil, né, ainda estão nesse processo mais básico de construir as bases, né, reorganizar suas atividades em torno da computação em nuvem. E sim, isso mostra para a gente que a gente ainda não está num estágio avançado de transformação digital, em que a gente já teria mais condições de explorar muito mais todo o potencial dessas diversas tecnologias, né? A gente ainda está no estágio de construção das bases para isso. Quer complementar, Caio? E aí que a gente vê também, né, a diferença, né, professor, que o próprio estudo acabou apontando para a gente, entre momentos de investimento entre empresas pequenas, médias e grandes, né? Ao passo que, como você disse, a maior parte das empresas está ainda nessa pavimentação e na construção dessa infraestrutura para esse compartilhamento de informações, compartilhamento de software, compartilhamento de planilhas de Excel, que seja, né? Está em diferentes estágios dentro das empresas, né? E isso também traz, isso só é viável, inclusive, porque há alguns anos atrás houve um grande investimento de uma migração de aplicativos, né, de softwares que eram on-premise, né, que eram instalados lá no mainframe da empresa e tudo mais, e migraram tudo para SaaS, né, para Software as a Service, tudo web-based, né, tudo sobre navegadores de internet. Isso também gerou um impacto grande dentro do mercado de trabalho. Hoje, quando a gente olha para as nossas posições relacionadas à parte de tecnologia, quase que 100% das buscas que a gente atua estão relacionadas a desenvolvimentos e a ambientes cloud, sendo qualquer uma das clouds que a gente tem disponíveis hoje, das maiores como a GCP, Azure e aí por diante. Quase que 100% dos projetos e das posições que a gente atua estão relacionadas a isso. Eu falo que quase 100% porque recentemente teve uma grande empresa do mercado de agronegócio que falou, não, a gente está procurando alguém para atuar ainda no desenvolvimento de um software que está no nosso mainframe aqui, e a gente optou por enquanto por não mudar porque a gente ainda não encontrou nenhum outro software que tenha a mesma funcionalidade que a gente tem nesse que a gente desenvolveu aqui caseiramente, né? Aqui dentro de casa. Mas confesso para vocês, foi uma posição dentro de centenas de posições que a gente teve esse ano aqui de 2021 na nossa área de tecnologia. Queria avançar aqui para o segundo aspecto que a pesquisa aborda, que é o modelo de negócios, né? Tá claro, né, pelo estudo, que empresas diferentes
de diferentes portes, né, tem diferentes prioridades, mas todas elas passam pelo mesmo desafio, que é reformular o modelo de negócio se elas quiserem caminhar no sentido da transformação digital. Aí a minha pergunta para vocês é: o que na prática significa reformular o modelo de negócios, né? Precisa reformular de que maneira o modelo de negócios para que a coisa funcione nesse sentido da transformação digital? Bom, eu olhando, se você me permite, professor, para dar a primeira pincelada aqui no que eu vejo do mercado em si, dando uma olhada nos nossos clientes, essas transformações elas são gigantescas, né? A gente viu uma transformação no mercado de mobilidade urbana, por exemplo, em que a gente teve a introdução de aplicativos que ajudam, né? E tem até uma categoria hoje chamada motoristas de aplicativo e tudo mais. Mas isso também está causando impactos em outros mercados, como por exemplo, inclusive uma reunião que a gente teve aqui essa semana, empresas de TV a cabo perdendo um espaço muito grande em seu faturamento e sendo ameaçado por empresas que vieram com uma maneira diferente, né? Que vieram aí numa linha de streaming, com muitas delas, inclusive, com conteúdo próprio, né? Dificultando cada vez mais a vida dessas empresas de TV a cabo. Mas isso tudo é só um pano de fundo para a principal mudança que a gente vê nas estratégias de negócio, na cultura das empresas, que são a tomada de decisão não só pela intuição dos seus gestores e pela experiência dos seus gestores, mas também baseada em dados. Porque hoje você tem muito mais dados disponíveis sobre volume de vendas, ou sobre quem está comprando o seu produto, ou sobre tendências de mercado, ou sobre ciclo de vida do seu cliente dentro da sua plataforma, quanto custa para você adquirir um novo cliente, ou um novo usuário, ou coisa desse tipo. Todos esses dados hoje estão embasando muito mais a tomada de decisão da empresa. Isso é uma mudança cultural gigantesca. Não sei se você concorda comigo, professor. Claro, Caio, concordo sim. Tem alguns pontos interessantes que a gente pode sempre olhar essa questão de diversos ângulos, né? Essa questão de uso de dados, né, para tomada de decisão estratégica, e aí repensar o que é tomada de decisão estratégica dentro desse cenário em que é possível fazer uso dessa massa de dados que é gerada nas interações dos usuários, dos clientes, né, nos diversos aplicativos que as empresas conseguem extrair, né, analisar para tomar decisões mais estratégicas. Para além disso, tem outros pontos aí interessantes que estão em torno disso também, né, que a gente pode trazer para complementar. Um ponto interessante é que, a despeito de uma empresa, né, já existente estar ou não se organizando em torno dessas tecnologias digitais, o simples fato dessas tecnologias serem difundidas aí em diversas aplicações voltadas para usuários, né, como aplicativos diversos, redes sociais que a gente usa no próprio celular, tudo isso gera novas tendências de expectativa de consumo. Então, de um lado, você tem mudanças culturais, mudanças de valores e o surgimento de novas expectativas de consumo. Um exemplo muito claro é o que está acontecendo, né, no setor alimentício, né? Até pouco tempo atrás, pensar em comprar comida por aplicativo frequentemente era alguma coisa impensável, né? Ou mesmo compra online, né? 10, 15 anos atrás, pensar em comprar coisas online, colocando o seu cartão de crédito no site, ou mesmo comprar sem nunca ter visto o produto, né? Eu me lembro, 10, 15 anos atrás, era essa a discussão que a gente fazia. Será que algum dia as pessoas vão encarar como normal fazer isso? E em pouco tempo isso se tornou algo absolutamente normal. E as empresas tradicionais, né, varejo principalmente, tiveram que readequar suas estratégias, seus modelos de negócio em função dessa nova tendência de hábito de consumo online. É mais ou menos o que a gente está vendo agora em diversas esferas, né? Desde comida foi um dos exemplos mais comuns do dia a dia, né? Mas a gente pode pensar isso de diversos pontos de vista. E uma série de
tendências de consumo e tendências culturais, e as empresas podem, obviamente, aproveitar isso, perceber aí alguma oportunidade nova de negócio. E de outro lado, tem o fato de que empresas que não estão em processo de transformação digital, ou seja, não estão começando a implementar essas tecnologias nos seus próprios processos, vão, obviamente, começar a se tornar menos eficiente, né? Começar a perder capacidade competitiva no mercado em pouco tempo. Então tem essas duas grandes pressões aí. Por um lado, o público lá fora começa a ter novas tendências de expectativa de consumo e eu posso e devo responder estrategicamente a isso, mudando minha oferta de valor ou aquilo que eu ofereço no mercado, e de outro lado, minhas próprias operações precisam ser readequadas aí a partir dessas tecnologias. E aí o uso de dados é fundamental, né? Como é que eu analiso quem é o meu público e quais as tendências de consumo que estão desenvolvendo, né? Esse é um dos principais usos estratégicos de dado hoje no setor alimentício, né? Extraindo uma quantidade gigantesca de dados sobre características de indivíduos, o que eles comem, onde eles comem o que loja eles compram o que horário eles consomem o que, para gerar insights estratégicos, por exemplo, de onde é que eu abro mais lojas ou onde é que eu abro um produto, né, em que lugar eu situo uma loja com um produto específico para um público tal. É interessante que a gente viu na pesquisa que fazer isso ainda não é algo muito comum, né? Fazer uso estratégico de dados, né, não é algo muito comum entre as empresas que participaram do estudo, o que é obviamente um problema, né? É mais uma das razões, né, que corrobora que as empresas ainda não estão num estágio tão avançado de transformação digital, né? Provavelmente elas estão tendo dificuldade de pensar estrategicamente como é que elas vão alterar seu modelo de negócio, né? Que foi a segunda grande conclusão aí. Então, como é que elas percebem novas expectativas de consumo do público lá fora? Como é que elas mudam seus processos para se readequar, né? Para entregar essas novas expectativas de consumo lá fora. Bom, acho que falei demais. Caio, passo a bola de volta. Cássio, desculpa. Caio, desculpa, passo a bola de volta para você. Não falou demais não, professor. É sempre gostoso escutar e entender a sua opinião. Mas a hora que você falou da tomada de decisão de dados, me trouxe aqui um case de um cliente nosso que a gente estava trabalhando. Era uma empresa que tinha muitos dados de consumo, né? E utilizava esses dados. Era uma bandeira de cartão de crédito e ela utiliza desses dados para prestar consultorias para você poder abrir a sua loja. Vou dar um exemplo. A gente tinha, digamos que eles estavam prestando serviço aí para um banco e o banco queria abrir uma loja dentro de um shopping center. E queria, com essa loja, vender novas contas, ter mais acesso a clientes e ter mais cartões de crédito. Enfim, rodar a loja, rodar o mercado de bancos. Isso foi antes da pandemia, inclusive, faz tempo já. E aí esse nosso parceiro, esse nosso cliente apresentou um estudo de caso para esse banco e falou, olha assim, nesse shopping center, os nossos dados mostram que 70% dos clientes que estão aqui dentro comprando e tudo mais, eles já têm um cartão da sua conta, eles já são clientes da sua agência. E a gente percebeu que o fluxo deles de olha o nível de detalhe, o fluxo deles de compras, eles geralmente vêm aqui nesse shopping por volta do meio-dia às 2 da tarde, em dias de semana. Era um shopping que estava localizado perto de uma zona comercial cheia de escritórios, e eles fazem essa rota aqui dentro do shopping center, isso fazendo tracking de acordo com a utilização dos cartões nas lojas. Então, o melhor lugar para você ter a sua agência é nessa loja, nesse andar, nessa esquina, por exemplo, e todo dia, do meio-dia às 2, você tem que colocar uma propaganda de milhagem do seu cartão de crédito, e com isso eles conseguiram viabilizar um dos maiores cases de abertura de lojas, de agências bancárias dentro
dentro dessa instituição. Você vê, o pessoal fala de dados, 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 mas às vezes fica uma coisa pouco palpável. Olha que interessante o que eles estão fazendo, ou o que eles fizeram nesse sentido, né? Tem muita gente falando que dados é um novo petróleo, né? A gente ainda nem descobriu todas as aplicações dos dados, do volume de dados que a gente tem, ainda mais agora com a entrada do 5G, né? Com o leilão recente que a gente teve. Acho que vem muito mais coisa por aí. Pois é, eu fico pensando aqui, né? A gente tem dados, sim, tem as tecnologias, como vocês abordaram no começo da conversa, mas vocês esbarraram num ponto, e é isso que eu queria explorar um pouco mais, que é a cultura dentro da empresa, né? Um aspecto muito importante é o ágil, né? O agile, ou como a gente quiser chamar, né? E é disso que fala o terceiro ponto do relatório, né? Que é a cultura que impera hoje nas empresas, especialmente as empresas pequenas, as startups, por exemplo, que é a cultura do errar rápido, corrigir rápido, ser rápido, né? E você tem 1000 metodologias que vão nesse sentido, né? Que, enfim, é o errar rápido e o agir rápido, né? Corrigir rápido, enfim, e aí gera uma curva de aprendizagem. A que distância as empresas maiores estão disso hoje? Posso começar, gente. Cássio, eu acho que eu vou abrir um pouquinho mais sua pergunta, posso? Depois a gente Fica à vontade. fecha um pouquinho aí mais na história das empresas. Fala um pouco mais especificamente, mas porque essa questão da cultura é muito interessante, né? A relação entre cultura e tecnologia é muito interessante. Esse, na verdade, é um dos principais pontos de pesquisa, né? A gente tem hoje mais ou menos uns 70 anos, já 7 décadas de pesquisa sobre tecnologias e organizações, e sempre houve uma grande questão, que é tecnologia, o investimento à tecnologia se paga ou não? Ele realmente se paga? Como é que a gente avalia isso? Se investir em tecnologia traz mesmo retorno, né? É quase que contraintuitivo fazer essa pergunta, né? Porque se eu não acompanho a evolução tecnológica, obviamente eu vou ficar para trás e desaparecer. Mas como é que a gente pensa essa relação um pouco, né? E aí tem uma resposta clássica que, olha, a tecnologia por si só possibilita algumas coisas. Por exemplo, a computação em nuvem possibilita eu rodar um software online via internet sem precisar dele instalado. Isso me traz flexibilidade, né? Mobilidade, eu posso usar qualquer software de qualquer aparelho desde que esteja conectado à internet. Mas um outro ponto foi, tudo bem, mas o que eu faço com isso na minha organização é tão relevante quanto para que esse retorno aconteça. Então, uma coisa é a tecnologia em si, o que ela realmente possibilita, né, a materialidade dessa tecnologia. Outra coisa são os aspectos sociais por trás disso, aquilo que contextualmente esses atores organizacionais, né, e aí entra fundamentalmente o papel da liderança, o que eles vão definir, que visão eles vão estabelecer para o uso dessa tecnologia. E aí quando a gente olha isso, né, de diversas esferas, mas de um ponto de vista mais macro da organização, a gente entra na questão da cultura. Tudo bem, essas tecnologias me possibilitariam fazer várias coisas diferentes, mas será que esse contexto específico, essa organização específica em que ela está sendo implementada, socialmente lida com isso como? E aí tem diversos elementos super interessantes por trás disso, né? Desde a falta de qualificação das pessoas, que é um ponto importante, mas também relações de poder, preocupações, né, com às vezes a própria carreira, relações ali do contexto que são interessantes, às vezes a falta de desenvolvimento de competências ou a falta de investimento em desenvolvimento de competências dentro dessa organização para criar esses usos dessas tecnologias e principalmente os grandes objetivos organizacionais, que é uma decorrência do planejamento estratégico, né? Se eu não mudo meu modelo de negócios, isso não dispara aí um novo objetivo, né, para eu buscar a partir dessas novas possibilidades das tecnologias. Eu fico preso aí nessa questão social, né? E aí a cultura é um conceito importante que ajuda a gente a entender isso. Vou dar um exemplo muito simples, né, que está todo mundo vivenciando agora. A gente experimentou a possibilidade real de trabalhar remotamente, mas já está todo mundo muito desesperado para voltar para o escritório, né? Cada semana aí sai uma matéria super interessante com algumas pessoas aí interessantes falando disso, né? Semana passada saiu uma matéria bastante interessante, aí o título era Tudo muda para continuar a mesma coisa, né? Tudo muda para voltar a ser a mesma coisa. Hoje acho que saiu
algum jornal de fora também sobre isso, né? Por que os executivos estão com tanta aversão ao home office, né? Já está todo mundo fazendo tanta pressão para voltar para os escritórios. Uma série de respostas podem ser dadas, mas elas são respostas absolutamente culturais, né? Uma série de razões podem acontecer aí para isso, mas é aí que está o elemento da cultura. Então, como é que as pessoas vão pensar, aceitar ou resistir a essas novas possibilidades trazidas pelas tecnologias, né? Esse é um elemento cultural. A despeito da possibilidade material da tecnologia, se as pessoas não quiserem, se elas não se adaptarem, a transformação efetiva não vai acontecer, né? Não é a tecnologia por si só que faz uma transformação. Tem uma expressão muito interessante de uma professora de Harvard, e ela diz o seguinte: a disseminação de um novo tipo de tecnologia é uma janela de oportunidade. Se as pessoas vão atravessar essa janela ou fechar a janela, é uma questão social, cultural, né? Então, o que cada organização vai fazer com essas possibilidades daqui para frente? Esse é um ponto absolutamente cultural. E aí, restringindo, né, fechando um pouco mais a resposta, antes de passar para o Caio, o que a gente viu na pesquisa é que, principalmente em grandes empresas, a cultura ainda é um entrave, né? No dia a dia, nas práticas gerenciais, nas comunicações da liderança, principalmente, aquilo que é percebido ainda não é muito condizente com essas possibilidades digitais que essas tecnologias estão trazendo. Desde a questão do home office, né? Eu vou dizer para você que se a gente estivesse num mega estágio de transformação digital, né? Essa questão agora, voltamos ou não voltamos para o escritório, nem seria uma questão tão debatida. As pessoas já veriam como muito natural, um processo natural decorrente dessa tecnologia, mudar o modelo de trabalho, implementar práticas mais ágeis, novas formas de comunicação, né? Que é o que está, no fim das contas, por trás dessa ideia do ágil, né? Da gestão ágil, mexer no meu modelo de trabalho, mexer na forma como eu gerencio, controlo as pessoas, né? A proximidade do escritório cumpre essencialmente esse papel do controle do trabalho, né? Seja o controle direto dos gestores, seja o controle social, normativo, né? As pessoas no dia a dia exercem em grande medida um controle social normativo muito importante, que no fim das contas é o que a gente chama de cultura, né? Esse ambiente coeso em que o comportamento de todo mundo é mais ou menos o mesmo e que se perde ou se fragmenta em grande medida quando a gente está remoto, né? Prós e contras, no fim das contas, acho que o grande ponto, né, que a pesquisa trouxe de questionamento é: e aí, lideranças, como é que vocês vão lidar com a transformação cultural no processo de transformação digital? Porque o digital é de uma natureza diferente da tecnologia da informação, que foi a tecnologia que estruturou o ambiente social como a gente conhece hoje nas organizações, né? A gente trabalha em escritório do jeito que a gente trabalha em grande medida por conta da disseminação da tecnologia da informação. Foi ela que, de certa forma, estruturou esse nosso jeito normal de fazer as coisas hoje. E a tecnologia digital é diferente e possibilita um novo tipo de ambiente social daqui para frente. Mas o que a gente está observando é que a cultura está sendo um entrave para isso. A gente chama de entrave sem uma conotação negativa, né? Mas vai caber às lideranças definir exatamente como cada uma quer mudar ou não a cultura daqui para frente. Uma coisa é fato: toda empresa vai precisar desenvolver uma cultura de aprendizagem rápida, de aprendizagem ágil, para sobreviver nesse ambiente digital. E aí é meu ponto muito claro e conciso para a sua pergunta inicial, Cássio. A empresa que não for capaz de desenvolver essa cultura de aprendizagem rápida vai ter dificuldade de navegar nesse ambiente digital. Não, professor, se você me permite só adicionar 2 pontos de maneira bem rápida, porque eu adorei a sua explicação, achei ela muito bem embasada, só trazendo um pouco de vivências aqui, e de um ponto de vista de entrevistas que a gente
realizou. Teve uma vez que eu conversei com um diretor comercial de uma empresa, ele trabalhava num segmento específico de B2B, né, de fornecimento para outras empresas, e ele fez um comentário comigo que, olha, faz tempo isso, cara, faz aí uns 8, 9 anos, e isso ficou na minha cabeça, e depois que eu escutei e comecei a prestar atenção no comportamento das empresas, eu vi isso se repetir algumas vezes. Ele virou para mim e falou assim, Caio, eu entrei na empresa, a empresa tinha, ele era um diretor comercial, né, eu falei, eu entrei na empresa, e a cultura da área comercial em específico era uma cultura de descontos e de baixa rentabilidade. Para resolver isso, eu tive que trocar o time 3 vezes. Eu falei, peraí, mas como assim, né? Do que você está falando? Como é que foi isso? Ele falou, Caio, o time que lá estava não funcionava, eu contratei outras pessoas, coloquei no lugar daquelas, como a troca e a substituição ela não é imediata, ela é faseada, parte das pessoas que entraram por se sentarem ao lado, né, ou por compartilharem e trabalharem junto com outras pessoas que estavam com aquele ranço, que estavam com aquele comportamento, acabaram se contaminando. A área já melhorou um pouco, mas eu tive que rodar mais uma vez e trocar o time mais uma vez para eliminar 100% daquele comportamento de descontos e baixa rentabilidade que a gente tinha. E com isso eu consegui recuperar a empresa, conseguimos vender melhor, conseguimos evoluir, e aí ele continuou contando sobre a carreira dele. Só para dar um exemplo, em relação a quão difícil é mudar uma cultura. É tão difícil que existem empresas, isso fato real também, grandes corporações, que, por exemplo, tem uma empresa vendendo água engarrafada, ou no caso em específico ali, é uma empresa vendendo, é uma corretora de valores. Ao invés de você pegar essa corretora de valores tradicional, que já trabalha dentro do mesmo âmbito, uma estratégia que algumas instituições utilizam eu não mudo esta empresa que é tradicional, eu simplesmente monto uma startup que já nasce digital e boto para competir no mesmo mercado, forçando a transformação do mercado como um todo. É uma estratégia que funciona e eu já vi muitas empresas apostarem dessa maneira. Então, transformação cultural é muito difícil e eu concordo contigo. Ou você passa por isso, ou você se torna pouco competitivo no mercado. Eu queria fechar aqui com um ponto muito importante, que são as competências humanas, né? Por mais que as empresas estejam aí trabalhando muito no lado tecnológico, o capital humano continua sendo muito, muito importante, né? E é isso que mostra a pesquisa no seu quarto e último dos tópicos, das conclusões apontadas pelo estudo. Como gerenciar as pessoas num cenário tão caótico como esse que a gente vive agora, nesse cenário, né, de transformação digital, ou pelo menos de tentativa de transformação digital nas empresas? Olha, Cássio e professor, se você me permite começar a resposta dessa vez. A gente tem visto, realmente, e foi até resultado da pesquisa, um baixo investimento no desenvolvimento das pessoas, né? Apesar das pessoas, e eu concordo contigo, Cássio, são um dos principais, se não o principal asset da empresa, né? O principal ativo da empresa. E ainda assim estão negligenciando o investimento em desenvolvimento das pessoas. E quando a gente olha para o mercado de tecnologia, por exemplo, que é um mercado que a gente atua muito forte aqui na Robert Half, a gente vê que essa falta de investimento está levando à perda de talentos. Então, o fato da empresa não ajudar o profissional a se desenvolver ou não propiciar um ambiente em que ele possa se desenvolver através de desenvolvimento dentro de tecnologias ou de linguagens mais novas, de stacks mais novas ou de metodologias ágeis, ou seja, tudo que há de mais novo dentro da área de TI, dentro da área de desenvolvimento de software, por exemplo, faz com que as pessoas saiam. E aí acaba sendo um custo enorme, quizás até maior do que investir em treinamento, você trabalhar para repor isso. Porque na hora que você vai repor
provavelmente você vai acabar contratando um profissional com uma remuneração superior àquele que acabou deixando a empresa por buscar um novo ambiente de mais arrojo tecnológico. E tem o custo do treinamento, tem o conhecimento daquele profissional que acabou saindo também, que por melhor que sejam os seus processos, a pessoa em si sempre guarda muito mais coisas, né, na sua memória do que colocou no papel. Então, seria muito inteligente as empresas atuarem de uma maneira diferente ao que a gente percebeu aqui no resultado da nossa pesquisa. Seria economicamente mais inteligente. Concordo, Caio. Tem um ponto aí que de novo, tudo volta para a questão estratégica, né? Se eu estou fazendo um processo de transformação digital e eu estou definindo novos objetivos que eu vou ter que desenvolver com o uso dessas tecnologias digitais, se eu não desenvolvo capital humano para isso, eu obviamente não vou ser capaz de desenvolver esses objetivos, né? Não vou ser capaz de atingir aquilo que eu quero com essas tecnologias se eu não tenho força de trabalho qualificada para fazer uso dessas tecnologias. E esse foi um dado alarmante aí da pesquisa, né? Uma diferença discrepante entre investimento em tecnologia e investimento no desenvolvimento de competências das pessoas, né? Se eu não vou ter competências para o uso dessas tecnologias na minha organização, por que é que eu investiria em adquirir essas tecnologias, né? Uma pergunta um pouco sem resposta, né? Sem sentido. O que está acontecendo aí para as organizações estarem adquirindo tecnologias digitais, mas não estarem pensando ou planejando como elas vão desenvolver competências para fazer uso estratégico dessas tecnologias, né? Esse ano saiu um estudo do MIT junto com a Oracle, também entendendo, né, com uma liderança, né, como é que está sendo pensado estrategicamente esse processo de transformação digital. E dos pontos centrais do relatório era esse, né? O investimento em desenvolvimento de competências vinha no mesmo nível do investimento em tecnologias digitais, né? Esse foi um survey global. E a nossa pesquisa aqui, especificamente no Brasil, mostra o contrário, né? Alto investimento em tecnologias digitais, baixíssimo investimento no desenvolvimento de competências. Você está gerando uma lacuna aí que vai ser um grande problema, né? Vai ser difícil ter retorno com esse investimento de tecnologias digitais se eu não tenho competências para fazer uso estratégico dessas tecnologias digitais. E aí tem um senso comum de que a tecnologia substitui capital humano, né, a mão de obra. Ela não substitui, ela pode, é claro, reduzir postos de trabalho, mas isso é diferente de dizer que ela elimina a dependência de uma organização de capital humano altamente qualificado. É o contrário disso que ela faz, né? O que a tecnologia digital faz é aumentar ainda mais a dependência de organizações de capital humano altamente qualificado. Um exemplo muito simples, né? Competências quantitativas, analytics, né? Absolutamente escassas no mercado brasileiro, absolutamente escassas e, portanto, caras, né? Portanto, gerar um perfil que não quer trabalhar com uma relação fixa, né, de trabalho, CLT, quer trabalhar por projetos, né, é muito mais autônomo, e aí tem toda uma questão de eu preciso desse profissional para fazer análises mais estratégicas, mas eu não posso ter um profissional fazendo análises estratégicas da minha organização fazendo o mesmo para minha concorrente, né, eu quero ter esse profissional aqui e eu não consigo, porque eu não consigo remunerá-lo da forma como deveria, a gente entra aí num ciclo que não acaba nunca de problema, gerando problema. E a raiz disso é exatamente essa discrepância entre a valorização da tecnologia por si só, que não é acompanhada da valorização e investimento no desenvolvimento de capital humano, né? Acho que, complementando o que o Caio colocou, esse é um alerta, né, amarelo ou vermelho para as organizações. O processo está acontecendo, né? Se eu não estou de algum modo planejando como eu vou dispor de mão de obra altamente qualificada, é um problema. Professor Edvalter, quero te agradecer muito por participar hoje aqui conosco e por participar também, né, pelo INSPER da pesquisa como um todo. É uma rica contribuição para o mercado e as portas estão abertas para você voltar aqui mais vezes, com mais contribuições, em mais podcasts aqui no Roberts Half Talks. Obrigado, professor.
Eu que agradeço de novo o convite, Cássio, fico super à disposição, foi um prazer, espero que tenha de algum modo contribuído aí para trazer provocações, né? A gente não tem muitas respostas prontas, aliás, a gente não tem respostas para tudo, né? Para esse momento cheio de complexidades aí que a gente está atravessando, mas espero que tenha ajudado a trazer algumas provocações para as pessoas que estão tomando decisões nas organizações. Contribuiu e provocou muito, sim, certamente. E, Caio, eu quero te agradecer também por mais uma participação aqui. Obrigado e volte mais vezes também. Poxa, foi um prazer já participar, escutar as opiniões do professor também e conte comigo, Cássio. Vamos junto que a gente vai mais longe. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o professor Edivalter Becker-Holz, do INSPER, junto com o Caio Arnaiz, diretor associado aqui da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?